meu povo, tudo bom? Meu nome é Ariana Mendonça e está começando mais um Democratizando aqui no Spotify. E dessa vez nós vamos tratar de um assunto bem mais constitucional, na medida em que nós vamos abordar a teoria das gerações e das dimensões dos direitos fundamentais. Essa teoria, essa divisão, quiçá essa sistematização de direitos, ela foi abordada inicialmente por Karel Vazak. Foi mundialmente difundida por Norberto Bobbio e aqui no Brasil, essa teoria, essas dimensões, ela teve uma grande projeção com a obra de Paulo Bonavides. Inclusive, Paulo Bonavides, ele não só expôs a teoria que Karel Vazak tinha produzido, como ele também trouxe a modificação e a alteração de alguns pontos, até mesmo a criação de uma nova geração, a criação de uma nova dimensão de direitos fundamentais. Então é importante a gente pontuar inicialmente que as gerações de direitos, elas são criadas na medida de que há uma relação direta com o lema da Revolução Francesa. Nesse sentido, é interessante que a gente lembre as 3 palavrinhas que eram muito proclamadas durante a Revolução. Lembrando que a Revolução Francesa foi um movimento emanado pela burguesia para quebrar o antigo regime, com um anseio, com um desejo de participação política dos burgueses na França naquela época. Então, dentro desse sistema da Revolução Francesa, a gente evidencia a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É importante pontuar que essa fraternidade, ela também pode ser conhecida pelo espírito de solidariedade social. Dentro dessa ideia, existem diversas doutrinas que abordam diferentes posicionamentos de gerações de direitos fundamentais. Isso quer dizer que se você for estudar por um determinado livro, possa ser que existam 4 dimensões. Se você for ler por outro livro, talvez só existam 3. E aí você vai ler Paulo Bonavides e tem 5, certo? Nesse sentido, não há um padrão específico para essas gerações e para essas dimensões de direitos. É interessante que você entenda mais ou menos que 3 gerações elas são bem consolidadas do ponto de vista doutrinário, certo? E aí a gente vai sistematizar, vamos esquematizar cada geração de direito, tratando os melhores pontos, tratando realmente a concepção geral de cada dimensão, tá bom? Vamos lá. A primeira geração de direito fundamental, ela se manifesta numa perspectiva histórica na medida em que as pessoas elas tinham um anseio por participação popular, por direitos inerentes à sua liberdade individual. Então, nessa primeira dimensão, nessa primeira geração de direito, a gente consegue evidenciar os direitos civis e os direitos políticos. Esses direitos civis, eles partem muito do pressuposto de direito individual. Direito à vida, o direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade, por exemplo. São espécies de direitos liberais clássicos. Nesse sentido, a principal característica desses direitos de primeira geração é justamente o posicionamento negativo do Estado. Como assim, Ariana? Não entendi. Muitas provas elas trazem termos específicos para esse posicionamento do Estado. Coloca o Estado como um Estado absenteísta. Isso significa dizer que o Estado não vai precisar ter uma postura positiva de ação. Muito pelo contrário, o Estado deve se abster de praticar determinadas condutas, condutas essas que coibiriam determinados direitos individuais da população. E aí a gente tem essa percepção que esses direitos civis são espécies de direitos de defesa do indivíduo. Contra quem? Contra o arbítrio estatal. Por isso que esse Estado de primeira geração ele é um Estado negativo. E aí, dentro dessa concepção de direitos civis e direitos políticos, é interessante que esses direitos políticos não são direitos de defesa, como a gente abordou no direito civil. Esses direitos políticos, muito pelo contrário, eles são direitos positivos, direitos de participação, na medida em que a população anseia por participação nos indivíduos, a vida política no Estado. E perceba que aqui nós estamos tratando de um ponto de vista internacional. Nós estamos tratando da teoria geral de direitos fundamentais e não necessariamente do ponto de vista interno do nosso país. Então, sempre tenha em mente
E essa sistematização é uma sistematização que vai nos acompanhar em torno de todo o conteúdo constitucional. De forma que quando você for identificar determinados direitos, você vai começar a perceber a origem daquele direito. Você vai começar a entender de onde aquele direito veio, para a partir de então você saber até onde você pode ir com ele, certo? E aí, como a gente abordou em relação aos temas da Revolução Francesa, a gente pode tomar como base que o direito de primeira geração seria um direito em que emanaria um valor de liberdade, de forma que haja a garantia dos direitos individuais de cada cidadão. E entenda, cidadão aqui eu estou me referindo lato sensu. Eu não estou falando do cidadão considerado dentro da nossa Constituição, tá certo? Por outro lado, os direitos de segunda geração, de segunda dimensão, nessa teoria de direitos fundamentais, eles se emanam de outra forma. Eles evidenciam um direito social, um direito econômico, um direito cultural. Diferente do direito de primeira geração, aqui nesse caso, o Estado ele não pode mais ser um Estado absenteísta. Ele tem que ser um Estado prestacional, um Estado garantista, um Estado em que se exija uma atuação positiva por meio de orçamento público e políticas públicas. Nesse sentido, os direitos de segunda geração são considerados direitos prestacionais, como, por exemplo, a moradia, a educação, a própria questão da alimentação, a saúde, enfim. E aí, nesse sentido, surgem garantias institucionais para que se proteja instituições importantes da vida em sociedade. E aí a gente começa a entender um pouquinho melhor essa dinâmica dos conceitos de família, a gente começa a entender essas dinâmicas do conceito de igualdade, lembrando, sempre os nossos preceitos estão relacionados com a Revolução Francesa. Então, se a gente começa a pensar sobre uma perspectiva social, a gente entende que os direitos de segunda geração são direitos que emanam um valor de igualdade. E aí, nesses direitos de segunda geração, eu tenho uma pontuação muito significativa a fazer, que se refere principalmente à questão das constituições sociais. Quando você estuda direito constitucional e começa a estudar a história das constituições, você entende que esse direito social ele é um direito muito tardio. A primeira constituição no mundo a ter um caráter social é no México, em 1917. E aí você vai ter na Europa, em 1919, a Constituição de Weimar, na Alemanha, que vai emanar, que vai difundir para o mundo uma Constituição social. Aqui no Brasil, a gente pode considerar, sorrateiramente, que a primeira Constituição social do nosso país foi em 1934. Tá certo? Quando começou-se a ter o direito da participação política, direito social, enfim. É interessante essa análise, tá bom? Então, a gente tem como um valor de segunda geração o valor da igualdade, certo? Por outro lado, o direito à geração, a terceira geração, Paulo Bonavides ele vai citar, dentro desse contexto, que o direito de terceira geração, ele é um direito que tem um rol exemplificativo. Ariana, você pode me explicar o que é um rol exemplificativo? Vamos lá. Exemplificativo é o contrário de um rol que é taxativo. Um rol taxativo é um rol que não há possibilidade de ampliação. Na medida em que um rol que é meramente exemplificativo, ele consegue dar uma abertura maior. Então, eu posso te dar um exemplo na medida em que as cláusulas pétreas do nosso país possuem um rol taxativo. Alguns doutrinadores entendem que é um rol exemplificativo. Quando na medida que o artigo 5º, que garante os direitos fundamentais, ele é um rol exemplificativo, emanado pelo seu próprio texto constitucional, quando ele fala que essas normas não excluem as normas de tratado, normas de pactos internacionais, desde que o Brasil seja signatário. Então, esse rol meramente exemplificativo, dentro dessa concepção do direito de terceira geração, diz basicamente que não há um contexto específico, não há uma delimitação específica acerca do que seria necessariamente
o direito de terceira geração. Mas aí Paulo Bonavides vai citar, mais ou menos, dizendo que o direito de terceira dimensão, ele seria um direito ao desenvolvimento, um direito ao progresso, direito ao meio ambiente, na mesma medida em que é um direito de autodeterminação dos povos, direito da humanidade, da comunicação, enfim. Outros autores também vão citar a própria questão do direito do consumidor, direitos transindividuais. E aí a gente revela o valor da fraternidade e o valor da solidariedade. E aí eu chamo a atenção de vocês para um ponto que é muito recorrente em provas, principalmente em prova para Ministério Público, certo? Seja para estágio, analista, técnico, promotor. É muito evidente quando ele trata da diferença de direito e interesse. E quando ele fala da diferença de direito difuso e de direito coletivo. Então, entenda, a diferença de direito e interesse, ela parte de uma origem etimológica das palavras. Interesse quer dizer algo que é o bem da vida, é o próprio bem, é a pretensão que é buscada. Quando o direito é este interesse reconhecido por um ordenamento jurídico. Entenda, interesse é o bem da vida. O direito é quando o ordenamento reconhece este bem da vida. Certo? E aí, dentro dessa concepção de direito, se revela os direitos que são meta-individuais, que são transindividuais. E aí eu chamo a atenção de vocês para os direitos difusos e coletivos. Perceba, a gente usa muitas vezes esses dois termos como sinônimos, né? Quando, na verdade, não podem ser usados como sinônimo. Mas, Ariana, porém, parece que é a mesma coisa. Não, não é. Vamos lá entender. A diferença de um direito difuso para um direito coletivo, o que se altera, na verdade, é a titularidade daquele direito. Perceba, um direito difuso e um direito coletivo, ele tem semelhança. Mas calma, Ariana, tu não disse que era diferente? Vamos lá. Ele tem diferenças nas titularidades e legitimidades, na mesma medida em que ele tem semelhança na satisfação de um determinado grupo ou de uma totalidade. Isso quer dizer que a prerrogativa de acionar o Poder Judiciário nesse contexto não seria unicamente de um só indivíduo, mas seria de um grupo, seria de uma totalidade de pessoas. E é aí que se vão diferenciar os direitos difusos e coletivos, na medida da titularidade, certo? O direito difuso, nesse contexto, ele se refere a titulares que são pessoas indeterminadas, são pessoas que não possuem uma relação jurídica anterior. Nesse contexto, elas são ligadas apenas por um fato isolado que fez com que elas se agrupassem processualmente na titularidade desse direito. Por outro lado, o direito coletivo, ele pressupõe um titular que integra um determinado grupo, integra uma determinada classe e que haveria uma relação jurídica, uma relação base com um demandado, certo? E aí fiquem atentos a essas diferenças de direito difuso e coletivo, porque, olha, cai em prova muito, despenca, certo? E aí eu preciso ressaltar para vocês que essas três gerações, elas são três gerações bem mais consubstanciadas. A doutrina realmente entende que há essas três gerações. No entanto, a quarta e a quinta dimensão de direito fundamental, ela não é pacífica na doutrina. Então, como eu expliquei, vai ter doutrinador que vai abordar e outro que não vai. No entanto, aqui a gente vai fazer um apanhado geral para não ficar faltando nada, certo? Nesse contexto, o direito de quarta geração é um direito em que Paulo Bonavides cita como um direito à informação, o direito ao pluralismo político, o próprio direito à democracia, na medida em que há incidência do Estado democrático de direito. E aí ele fala dos mecanismos de participação popular direta, o plebiscito, o referendo, a própria iniciativa popular. Ele ressalta também a questão do sufrágio universal. Então, entenda que o direito de quarta dimensão, ele é um direito que emana uma ideia mais tecnológica, na medida em que a gente também tem ideias de biotecnologia, bioengenharia, a decodificação do genoma humano, são temas mais atuais, são temas que envolvem debates constitucionais mais aguçados. Então a gente tem sufrágio, a gente tem recall, a gente tem plebiscito, iniciativa popular, temos biotecnologia, bioengenharia, a bioética, que também é uma temática muito interessante a ser abordada, certo? Isso dentro de um direito de quarta dimensão.
Por outro lado, o direito de quinta dimensão, ele é muito evidenciado pelo Paulo Bonavides, que ele diz que o direito de quinta geração seria um direito à paz, que a sociedade deveria ter o direito à paz. No entanto, Karel Vazak, ele aborda esse direito à paz, ele puxa lá para a terceira dimensão, tá certo? Entendam isso que é muito interessante também. Então, para contextualizar melhor, é importante ressaltar, como a gente já apontou, que não há um consenso na doutrina e que essas variações de direitos, elas servem de debate constitucional até hoje. Porque é interessante que quando a gente se depare com um determinado direito ou com uma determinada colisão de direitos fundamentais, é importante que a gente perceba que, na verdade, não há um direito melhor que o outro. Há, na verdade, uma aplicação mais adequada e mais sistemática desse direito. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Instagram ou me mandar um e-mail, tá certo? Um beijo grande e até a próxima!